Fala, meu amigo, fala, meu amigo. Eu sou o Felipe Luna. Muito boa tarde, boa noite, bom dia para você que está vendo esse vídeo. Finalmente, eu estou entrando agora nos assuntos que eu gosto. São os assuntos de reforços, mercado da bola, né? O esporte que está aí iniciando a sua pré-temporada, eles estão chamando de como se fosse uma pré-temporada para a segunda parte, né? É uma intertemporada, o nome correto que eles estão usando. E os nomes começam a aparecer, ser ventilados, e tem um nome que, segundo uma pessoa que trouxe essa informação, que eu vou dar o crédito aqui, está a detalhes de ser o novo reforço do esporte. Vamos falar aqui sobre esse jogador, vamos ver alguns números desse jogador aqui, vamos debater se é realmente um nome interessante ou não para o esporte. Eu acho um nome interessante para compor elenco. Já começo falando aqui, mas eu quero saber a tua opinião. Vamos falar sobre isso. Pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral pra gente. A gente tá trazendo conteúdo aqui todo dia, informação acabou de sair, já tem vídeo gravado aqui com conteúdo de informação para vocês. Então ajuda a gente a chegar na nossa marca agora de 104 mil inscritos, tá faltando menos de 700 pessoas. Ajuda a gente aí, muito obrigado pela tua moral. Não esquece de deixar o like e hypar esse vídeo aqui, tá bom? Vamos lá, sem perder muito tempo. Quem trouxe essa informação foi o Edinho do Esporte. A informação que ele trouxe pra gente fala o seguinte aqui, ó. Aqui para ler, agora sim. Tive a informação que faltam detalhes para o esporte fechar a contratação do volante Pedro Augusto, do Fortaleza. O Juventude também estava na briga pelo atleta. Vamos aguardar mais informações. Ou seja, segundo meu amigo Edinho do Esporte, aqui, né, o Pedro Augusto, volante do Fortaleza, ele está a detalhes de fechar com o esporte. O que o torcedor do Fortaleza deve estar feliz, porque o torcedor do Fortaleza não aguenta mais o Pedro Augusto. Mas eu vou falar, talvez você escute isso e pense que é uma coisa ruim, mas não é, tá? Não é. Eu vou mostrar para vocês aqui antes alguns números aqui do Pedro Augusto, tá? Para a gente dar uma observada aqui, para você conhecer. Se você não conhece Pedro Augusto, você vai conhecer agora o Pedro Augusto, tá? É um jogador de 28 anos, jogador jovem, né? Um meia central. Se você ver esse mapa de campo aqui, eu vou dar um zoom aqui para você ver, ele é um jogador que ele é primeiro volante, mas que também faz a segunda volância. Você vê ali quando ele mapa tá um pouquinho menor, né? Tá ali, ó, posição principal, meia central, posição secundária, meia ofensivo. É um jogador que chega bem na área, ajuda na construção das jogadas, mas tem a sua característica maior de organizar o time ali na volância. E talvez você possa estar pensando assim, eu vi até uns comentários no Twitter falando assim, não, Luna, mas ó, esse jogador não é interessante não, porque nós temos o Pedro Lima e o Rivera. O que é que acontece? Cara, só pra você entender. O Pedro Lima vai figurar muito na seleção brasileira nesse segundo semestre. Vão ter amistosos, vão ter torneios, e o esporte tem que liberar esse jogador, porque o esporte precisa negociar esse jogador, porque é um jogador que pode render uma boa grana. Segundo informações que surgiram há uns meses atrás, o valor que foi oferecido já para ele é de 80 milhões de reais. Eu acho que não foi isso, tá? Sendo bem claro, porque assim, eu acho que eu venderia na hora, o esporte venderia na hora, mas surgiu essa informação, então o esporte ele quer negociar o Pedro Lima. O Pedro Lima não, desculpa. O Zé Lucas. Então, o Zé Lucas precisa ser negociado. Então, vai ter que ser emprestado. Então, o esporte vai precisar de um jogador para repor essa posição do Zé Lucas quando ele não puder atuar. Tá? Então, acho que o esporte vai certeiro mesmo nessa posição. Falando aqui sobre os números, o jogador não atuou muito nessa temporada. Você vai ver aqui, ó, vou dar um zoom aqui para vocês, vem. Ele só jogou 12 jogos. 12 possíveis jogos, ou seja, foi muito pouco. Ó, no Campeonato Brasileiro da Série A, ele jogou uma partida só. No Campeonato da Copa do Brasil, jogou nada, nenhuma partida. Jogou na Copa do Nordeste uma partida, na Libertadores jogou uma também, e no Campeonato Cearense jogou duas. Então, assim, tá falando. Ah, entendi agora. Ele só jogou ó, uma, duas, três, 5 partidas no ano, segundo os números aqui do Transfer Market, tá? Então, assim, é um jogador que atuou muito pouco. Então, eu penso o seguinte: isso para mim também não é empecilho para um jogador que vem no esquema do Daniel Paulista. O que é importante é que, se ele for contratado, ele tem que vir logo, para pegar um pouco de ritmo. Talvez o esporte marque alguns amistosos, inclusive amanhã tem treino do esporte. Eu vou lá cobrir para vocês, talvez eu traga até umas imagens, se autorizarem, para a gente fazer uma livezinha bacana, tá? Então, cara, eu acho que é um jogador que pode agregar, mas ele tem que vir logo, se ele vier, para poder treinar com o time ali e ficar logo à disposição do Daniel
Paulista, tá? O Pedro Augusto, ele é um jogador que o torcedor do Fortaleza já não aguenta mais. Ele não conseguiu se encaixar nessa temporada, não conseguiu render. Você até vê, vou mostrar para vocês aqui, ó, alguns números aqui do Pedro Augusto. Deixa eu ver aqui, eu já mostrei isso agora, mas eu quero mostrar aqui na temporada de 2024, para você ver que realmente ele foi um jogador, acabou sendo um jogador interessante, né? 24, 25, cadê? Ele acabou atuando mais do que atuou nessa temporada, tá? Ó, só vocês terem uma noção, ele jogou 45 partidas em 2024, ano passado. Esse ano jogou muito pouco, não conseguiu encaixar, às vezes acontece. Por exemplo, o Romarinho no Sport estava bem no começo do ano passado, teve a lesão, acabou não podendo mais atuar, né? E logo em seguida, quando voltou a ter a ficar bom da lesão, não teve muitos jogos, já tem pouquíssimos jogos pelo Sport. Então, às vezes acontece o jogador não encaixar mais dentro do time. Eu acho que é uma boa contratação. Eu acho que é um bom negócio para ambas as partes, tanto para o Fortaleza quanto para o Sport, porque o jogador não está sendo utilizado lá. E no Sport é um jogador que pode ser utilizado e tem a característica necessária que o Daniel Paulista deve ter aprovado esse jogador. Tanto que o Sport não contratou ninguém antes da chegada do Daniel Paulista para poder colocar esses jogadores para atuarem. Então eu acho que o Sport ele vai num caminho certo, tá? Minha preocupação é tempo de contrato. Se o Sport conseguisse trazer esse jogador com 1 ano de contrato, eu acho que já estava bacana. A informação que eu tive é que talvez ele venha com 2 anos de contrato. Então é muito tempo para uma negociação de risco, né? Quando você traz um jogador que não está bem em outro time, é uma negociação de risco. Então eu não sei se 2 anos de contrato seria bom. Eu acho que para mim o ideal seria 1 ano. E claro, dentro da realidade de um salário, que se o Sport cair para a Série B também, tem que ser reajustado. Então, tudo isso tem que ser dosado nessa negociação, que eu acho que é bom para ambas as partes. É bom para o Fortaleza e eu acho que é muito bom para o Sport. Agora, precisa ser dosado. E, claro, o Sport tem que acelerar para as outras funções principais, tá? Que é defesa e ataque. O Sport precisa contratar jogadores para a defesa e para o ataque urgentemente. Urgentemente, porque é uma necessidade desse time do Daniel Paulista. O sprint inicial de motivação do Daniel não vai durar por muitas partidas. Quando começar a jogar, o time começar a ganhar, né, as primeiras partidas, isso não vai durar muito tempo. Então ele precisa ter reforços para ele ter esse rodízio do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito longo. E lembrando, são 27 partidas, o Sport precisa ganhar 14 para não rebaixar. É muita coisa. É quase 52% de aproveitamento. É muito difícil. Então, quanto mais reforços o Daniel tiver, mais vai ajudar o Sport nessa empreitada aí. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui o que é que você acha. Pedro Augusto, você queria ver ele no Sport? Não queria? Tem gente falando, pô, mais um que não dá certo no Fortaleza vem pro Sport. É isso mesmo, mas eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui o que é que você acha e, é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço, não esquece de se inscrever, hype esse vídeo, dá o like e clica no botão hype esse vídeo, ajuda a gente, tá bom? Tchau, tchau.